Graças a Deus, privilégio poder ter a alegria nessa noite de termos esses queridos irmãos, essas queridas famílias, conduzindo seus pequeninos para o batismo. Cremos que ao longo deste ano ainda teremos outros batismos aqui em nossa igreja, para a honra e glória do nosso Senhor. Quero convidar a todos os irmãos presentes e irmãs a que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versos 24 a 26. Mateus 16, versos 24 a 26, eu convido também a igreja para que façamos a leitura em conjunto desses 3 versos. Leiamos, irmãos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, queremos ouvir a instrução da Tua palavra nesta noite. E o Senhor nos trouxe neste lugar para bendizer o Teu nome, para glorificar ao Senhor, mas também para agora aquietarmos os nossos corações e ouvirmos os Teus ensinamentos. Os desafios que o Senhor tem para cada um de nós, pois somos Seus discípulos. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito, ó Deus, ao Teu servo, para expor as verdades do Senhor neste texto. E a cada família aqui, a cada pessoa, para que entendam a instrução da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ser discípulo de Jesus exigirá de nós uma decisão radical e integral. Você haverá de ouvir mais uma vez essa passagem que é tão conhecida. Quantas vezes você já ouviu estas palavras proferidas pelo Senhor Jesus: todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Neste mês que estamos iniciando um novo ano, o tema da nossa igreja em janeiro é renovados e desafiados. Diariamente nós somos renovados pelo Senhor. Renovados pela Sua palavra, renovados no Seu amor, no nosso compromisso com Ele. E Ele certamente, como um Deus fiel e maravilhoso, sempre cuidando de nós. Mas nós também, amados irmãos, somos desafiados todos os dias a vivermos não como nós achamos que devemos viver na presença de Deus, mas a observarmos o ensinamento da palavra sobre o que é que significa ser discípulo de Jesus. Certamente você diria ou estaria pensando: pastor, eu já ouvi inúmeras mensagens sobre o que é ser discípulo, o preço do discipulado, o que o Senhor exige de quem o segue. E esse texto certamente já foi objeto de estudo, de outras pregações, mas nesta noite, Deus mais uma vez quer falar comigo e com você sobre os desafios para ser discípulo de Jesus. O Senhor Jesus, então, agora está se dirigindo aos seus discípulos. É bem verdade que esse texto aqui de Mateus, ele também aparece nos outros 2 evangelhos, o Evangelho segundo Marcos e o Evangelho segundo Lucas. E em cada um deles nós temos uma peculiaridade. Aqui, por exemplo, o verso 24 diz que o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos. Então a ideia talvez era de um grupo mais restrito, até por conta do contexto do capítulo 16 de Mateus, onde nós temos ali no verso 13, Jesus perguntando aos discípulos quem que o povo estava dizendo a respeito dele. E nós vemos então que ele está entre os seus discípulos, e Pedro vai tomar a frente e declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há declarações maravilhosas do Senhor Jesus acerca dessa verdade que foi revelada por Deus a Pedro,
Mas nós vemos que na sequência Jesus começa a falar do seu sacrifício, da sua morte, que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele fosse entregue nas mãos das autoridades, mas que após a sua morte ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. E é interessante, irmãos, que Pedro tinha tirado 10 na declaração que fez, mas agora Pedro vai tirar 0. Porque na hora em que Jesus está falando que ele tem que sofrer, que ele tem que padecer, Pedro diz, não, o Senhor não. Eu não vou deixar acontecer nada com o Senhor. Aí Jesus teve que dar uma dura repreensão em Pedro. E ele tem que dizer, arreda Satanás. Mas a gente precisa tomar cuidado quando lemos essa palavra. Pedro não estava possesso do diabo, viu, irmãos? Pedro é de Jesus. Nós também somos de Jesus, mas às vezes, quando nós damos lugar ao diabo, nesse espaço externo, ele atua. E às vezes nós podemos enveredar por caminhos que não agradam a Deus. Pedro foi totalmente infeliz, totalmente imprudente e precipitado no que ele disse. Por isso que Jesus foi também tão duro com Pedro, mas não porque queria destruir Pedro, mas queria colocá-lo no devido lugar. Pedro, você não sabe o que está falando, você vai querer me impedir de cumprir a missão que desde os tempos eternos já foi estabelecido por Deus, pelo meu Pai. Então Pedro foi censurado. É nesse contexto, então, que Jesus começa agora a apertar, como posso assim usar uma expressão muito do nosso dia, apertar o cerco para com os seus discípulos. Ele agora vai começar a cobrar mais dos seus discípulos uma postura mais coerente, mais convincente do que significa ser discípulo de Jesus. Em Marcos e em Lucas, dá a ideia de que esse momento não se deu apenas entre os discípulos, mas Jesus convoca as multidões além dos discípulos. Lucas usa a palavra todos. Todos ouviram essas palavras. Então nós podemos então com isso chegar à conclusão de que possivelmente outras pessoas ouviram estes desafios de Jesus. Não somente os discípulos. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Uma noite de alegria para 2 famílias pelo batismo dos seus filhos e que convidaram amigos, irmãos em Cristo, familiares, além de outros queridos que estão conosco aqui. Mas Jesus conhece você. E Ele sabe se você é verdadeiramente um discípulo dEle ou não. Eu não tenho esse poder. Eu vou ficar olhando para você e não vou descobrir. E se eu tentar julgar você, você ficará até triste. Eu não posso apontar o dedo aqui para nenhum de vocês e dizer assim, você não é discípulo. Você é discípulo, mas Jesus conhece os seus. Ele conhece cada um de nós. Mas o que é exigido de quem é discípulo de Jesus? O texto, que é bem conhecido, como eu disse há pouco, traz para nós algumas informações, mas eu preciso fazer aqui uma ressalva para não incorrer num grave erro. O versículo 24 começa dizendo o quê? Então disse Jesus a seus discípulos. Então é Jesus quem está falando. Se alguém quer vir após mim, vamos parar um pouquinho aí. Se você usasse apenas esse versículo e esquecesse do restante do ensinamento da Bíblia, você poderia chegar à seguinte conclusão: bom, sou eu que decido. Sou eu que decido se eu quero seguir Jesus ou não. Se eu não quiser seguir Jesus, eu não sigo. Simples assim. Eu decidi vir aqui hoje, eu decido se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou viajar, se eu não vou viajar, mas eu preciso corrigir uma possível falha que eu poderia cometer aqui na exposição dessa noite. Nós não decidimos. É claro que Jesus está falando aqui nessa versão, se alguém quer vir após mim, e aí ele vai na sequência falar dos desafios, mas eu só posso tomar uma decisão dessa, de tornar um discípulo e um seguidor de Jesus, por um ato que acontece antes. E eu quero te convidar para fazer a leitura comigo, depois a gente vai voltar aí em Mateus, no Evangelho segundo João, que não traz esse relato, apenas Mateus, Marcos e Lucas, mas João mostra para nós uma coisa que complementa essa verdade. O Evangelho segundo João, capítulo 6, o versículo de número 37. Olha que palavra maravilhosa. João registrando as palavras de Jesus, e aqui diz assim, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem é que vai até Jesus então, irmãos? Qualquer um? Não. Aquele que o Pai concede. Interessante. E aí Jesus declara do quê? E o que vem a mim,
ele não faz o quê? De modo nenhum eu o lançarei fora. Olha o versículo 44 agora, desse mesmo capítulo de João 6. Jesus afirma: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, ele está partindo do seguinte princípio: essa pessoa que vai decidir me seguir, ela só vai dizer sim para Jesus, porque ela já foi chamada pelo Pai na eternidade. Senão a gente não vai. Porque por nós, irmãos, que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, nós jamais diríamos sim para Jesus. Nós jamais falaríamos, sim, Jesus, eu quero te seguir. Mas quando eu fui tocado pela maravilhosa graça do Senhor, quando a misericórdia do Senhor renova-se sobre a minha vida, então eu entendo que eu preciso andar do lado de Jesus. E aí nós podemos então entender os desafios que Ele tem para cada um de nós. Eu precisava fazer essa ressalva logo no início dessa mensagem. Mas vamos adiante agora, irmãos. O texto então vai falar para nós: se alguém quer vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Eu sei que não é a primeira vez que você está ouvindo essa expressão de Jesus. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já meditou com calma? Talvez você possa, a partir da mensagem dessa noite, fazer isto no decorrer desta semana. Você já meditou para saber o que é que significa negar a si mesmo? O que é que Jesus está querendo dizer com essas palavras para aqueles que o seguem? Ou para aqueles que querem segui-lo? Que querem agora fazer parte do time de Jesus, dos discípulos de Jesus? O que é negar a si mesmo? Nós poderíamos usar aqui várias palavras para qualificar isso, mas eu vou usar uma que é muito forte. Negar a si mesmo é matar o eu, o seu ego. Você tem que morrer. Aí você diz, como assim, pastor? Morrer mesmo? Claro que eu não estou falando no sentido físico agora. Interessante, né? Espiritualmente falando, o homem antes de Cristo, ele estava em que condição? Morto. Aí você vem a Cristo, porque você nasce de novo, você recebe o novo nascimento. Mas agora que você nasce de novo, está a Cristo, Jesus chega para você e diz, agora você tem que morrer. Morrer para você, morrer para as suas ideias, morrer para os seus sonhos, morrer para as suas ambições, morrer para as suas vaidades, morrer para o seu eu. Para que Cristo de fato viva em você. É fácil fazer isso, irmãos? Não é fácil. O nosso eu está sempre gritando dentro de nós, querendo tomar a posição. Aliás, há muitos anos atrás, havia umas figuras que eram utilizadas para ilustrar isso. Eu me lembro que uma vez eu vi uma figura que era um coração, e neste coração tinha um trono. E a primeira figura mostrava dentro desse coração, no trono, a palavra eu em maiúsculo. Então quem é que está sentado no trono daquele coração? Eu mando na minha vida, eu decido o que eu vou fazer. Aí, quem vai contando aquela história diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o eu sai do trono. Quem é que se assenta agora no trono do nosso coração? Jesus. Ele passa a ter primazia, Ele agora é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso dono. Jesus então está dizendo, irmãos, que negar a si mesmo era renunciar o velho eu, era viver para Ele. E tem um texto na Bíblia que ele sintetiza isso de uma forma muito linda. Eu diria que esse texto ele resume o que significa negar a si mesmo. Ouçam as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, ele diz assim, Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se um dia você quiser encontrar um versículo para explicar para alguém o que é que significa matar o eu, ter uma vida totalmente autêntica a Jesus, Gálatas 2:20, temos outros textos além desse. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 6 que nós morremos com Cristo Jesus, mas com Ele nós também ressuscitamos.
A Bíblia fala que o ato da salvação aconteceu na eternidade, mas a Bíblia diz também que é todo dia que esse ato de negar a si mesmo acontece, é uma questão contínua, e nós chamamos isso do nosso processo de santificação. Todo dia o meu eu vai morrendo, para que Cristo renasça na minha vida. Porque é triste dizer isso, irmãos, mas quantas das nossas atitudes ainda expressam ou refletem mais o nosso eu do que o caráter de Jesus na nossa agenda, na nossa história. O desafio então para nós essa noite, que fomos chamados por Deus, que o Pai concedeu ao seu Filho, inclusive lá na oração sacerdotal, Jesus quando está orando ao Pai, ele diz assim: Pai, todos aqueles que o Senhor me deste, nenhum se perdeu, exceto um, o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, amados, nós fomos alcançados pela graça, nós agora somos filhos de Deus, nós pertencemos à família da fé, mas o Senhor exige um preço de nós: negar a si mesmo. Talvez eu não tenha condição nessa noite, pelo tempo, de ficar martelando nessa palavra, mas o meu coração, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te leve a voltar nessa passagem e falar: Senhor, eu quero entender isso. Como eu posso morrer? Como o meu eu pode sair do trono de Jesus, reinar de verdade na minha vida? Então, amados, a pessoa que nega a si mesmo, ela vai renunciar toda a sua autoconfiança, tudo aquilo que ela por natureza reconhece, mas é porque ela vai chegar à seguinte conclusão: eu dependo exclusivamente dele. O texto de Gálatas 2 diz o que para nós? Logo, já não sou eu mais quem vive. Então significa o quê? Eu morri. Mas agora eu tenho uma outra vida em mim, eu vivo pela fé no Filho de Deus, e o meu viver tem que refletir Jesus todo dia, em todos os lugares. Mas vem o segundo desafio. Além de eu ter que experimentar esse processo de renúncia, que é uma outra palavra que você pode utilizar aqui para negar a si mesmo, morrer para esse mundo, morrer para os prazeres dessa vida e viver exclusivamente para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, o texto diz também: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Mas eu não estou falando aqui da cruz que Jesus foi pendurado lá no Calvário, não, irmãos. Embora os nossos pecados levaram o nosso bendito Salvador para a cruz, mas a cruz aqui está falando de sofrimento. O apóstolo Paulo, quando escrevia ao seu filho na fé Timóteo, ele diz assim: todos que querem viver piedosamente nesta terra serão perseguidos. Esse negócio, irmãos, de nós gostarmos desse evangelho light, que ninguém nos incomoda, que ninguém questiona a sua fé, que você vem para a igreja a hora que você quiser, eu sei que isso é bênção, as portas estão abertas, não estou sendo censurado por pregar a palavra, há outras igrejas agora cultuando ao Senhor plenamente, mas nós não podemos nos acomodar dizendo: tá bom assim, pastor. Não, nós precisamos tomar a cruz do que significa ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é estar pronto para sofrer. A gente de vez em quando se emociona com os depoimentos dos missionários, de países onde o evangelho não é aberto como é aqui. A gente chora quando fica sabendo de pessoas que foram martirizadas, decapitadas, como os apóstolos foram. Aí a gente diz: ainda bem que no país do que eu vivo, no Brasil onde eu moro, eu tenho liberdade para cultuar o nosso Deus. Mas às vezes nós não aproveitamos essa liberdade. Mas será que nós estamos prontos para sofrer? Prontos para carregar a cruz que remete ao sofrimento, não no sentido da mesma cruz do Senhor Jesus, Ele já cumpriu cabalmente a sua obra na cruz, por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas tomar a cruz aqui, meus irmãos, é algo que leva a gente a pensar, junto com a renúncia, da morte do eu, do negar a si mesmo, é o preço que eu pago para andar no caminho de Jesus. Lucas, eu acho interessante, falando desse texto também, lá no versículo 23 do capítulo 9, eu vou ler só uma expressão que está lá. Ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz e levá-la dia a dia. Ou seja, não é uma única vez: tá bom, pastor, peguei a minha cruz, já levei, fui lá, fiz o meu sacrifício, acabou. Não, é todo dia, é diário isso. Como é que nós temos feito isso como igreja? Você individualmente, meu irmão, você é discípulo de Jesus?
Minha irmã, você é discípula de Jesus? Você está preparado, se necessário for, conforme Jesus mesmo fala lá no Sermão do Monte, e nós sabemos que hoje pela manhã, inclusive falando sobre a parábola do semeador, o nosso irmão Anderson trabalhou um pouco essa ideia do que significa ser bem-aventurado. Ele rapidamente mostrou para nós, é a plenitude da alegria, e ali nós vemos os versículos 11 em diante de Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eu não sou masoquista, e sei que você também não é. Eu não estou dizendo que a gente tem que desejar que você sofra, mas ainda que isso pode não acontecer nos próximos dias, inevitavelmente, irmãos, antes da volta de Jesus, o cerco vai apertar para os discípulos de Jesus. Não se iluda. Não ache que vai ser light, vai ser beleza, tranquilo, pastor. Não será, irmãos. Como você tem essa certeza, pastor? Porque a palavra declara isso para nós. Já estamos vivendo os últimos dias. Aliás, essa expressão últimos dias, ela inaugurou entre a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. E o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo também lá em 2 Timóteo 3? Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nós já não estamos vivendo tempos difíceis? Eu não sou pregador de caos não, irmãos. Eu gosto de pregar a esperança de Jesus. Mas nós precisamos como igreja. Talvez essa mensagem nessa noite é para você que é discípulo. Talvez tenha entre nós um amigo, uma amiga. Você pode ser tocado por Deus nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, e se tornar um discípulo. Mas Jesus nunca mentiu para aqueles que o seguem, dizendo, venha para Cristo e você vai viver sombra e água fresca. Você não vai ter nenhuma prova, nenhuma dificuldade. Esse não é o evangelho que nós pregamos aqui. Não somos masoquistas, mas pregar a Cristo é pregar a cruz. Quando nós cantamos aquele hino, sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Muitas vezes a gente só quer a coroa. Eu não vejo a hora de receber a coroa da vida eterna. Mas antes da coroa da vida eterna tem a cruz. Tome a sua cruz, meu irmão. Tome a sua cruz, minha irmã. Não quero te assustar, mas dá uma analisada, se está tão fácil ser crente. Se você fala, pastor, eu não tenho dificuldade nenhuma para ser crente. Pastor, olha, eu vivo uma vida tão boa, eu consigo ser crente de verdade, sem nenhuma luta. Opa, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que nós iríamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O desafio então para nós, além de negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, eu aqui vou mudar um pouco a ordem do versículo, mas sem ferir o texto, porque esta é a conclusão óbvia de quem vai segui-lo. Mas olha, nós já vimos duas coisas aqui. O primeiro desafio qual é? Negue-se, renuncie, morra, para que Cristo reine e vive na sua vida. Tome a sua cruz, esteja pronto a sofrer pelo Evangelho, esteja pronto a dar a sua vida, se necessário for, pela causa de Cristo. Há uns anos atrás, eu participei de um culto em que a UPA daquela igreja convidou um pregador para falar sobre prontos para morrer por Jesus. E fizeram camisetas, as camisetas, a UPA toda com a camiseta. Aí é claro que o pregador ainda falou assim, olha, eu quero dar os parabéns para a UPA desta igreja. Vocês tiveram coragem de escolher um tema desse, adolescente, declarar que vocês estão prontos para morrer por Jesus, porque normalmente a gente diz assim, eu estou pronto para viver por Ti, Jesus, por Ti eu faço todas as coisas, eu quero viver para Jesus, eu quero fazer tudo para Jesus, mas você quer morrer para Jesus? Toma a sua cruz. Mas tem uma outra coisa, vamos pular aí o finalzinho do versículo 24, vamos para o 25? Versículo 25 diz assim, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Terceiro desafio para quem quer seguir Jesus. E eu vou totalmente contra agora a lógica da terra.
Porque nesta terra que nós vivemos, qual é a lei que impera? Vencer, ganhar, conquistar, chegar lá, atingir o topo. Pois Jesus está falando para você, você vai ter que perder. Pastor, eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder nem no dominó. Nem quando o meu time perde, eu não gosto que o meu time perde. Perder não, pastor, eu gosto de ganhar. Eu gosto de Romanos 8, que diz que eu sou mais do que vencedor. Esse versículo eu gosto, é verdade. Quando você tem a sua vida em Cristo Jesus, com todas as lutas possíveis que você tenha, você é mais do que vencedor. Mas antes você precisa perder. Perder para quê? Para ganhar. Vai totalmente contra a ideologia deste mundo. O mundo que fala da famosa lei de Gerson, da lei da vantagem, que você tem que sobressair ao outro. Eu sei que aquele programa ele foi produzido para essa finalidade, então a forma como ele era conduzido tem que ter um ganhador. Mas o que eu ficava muito incomodado, e confesso que eu particularmente não assisti mais, é que para você ser o ganhador, você tinha que pisar no outro, você tinha que humilhar o outro, e aquele programa dito Aprendiz passava uma filosofia que não combina com a verdade do reino de Deus. Porque no reino de Deus, vence quem perde primeiro. E não é derrota isso aqui, irmãos. Está totalmente ligado a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, perder para ganhar, perder para ser achado por Jesus. Porque quando nós estamos ainda, usando outra linguagem que os moços gostam de falar, quando nós nos achamos, está se achando, não é assim que o pessoal fala? Essa daí está se achando, esse aí está se achando. Quando você se acha alguma coisa, meu irmão, esqueceram de te avisar, você não é nada. Eu não sou nada. Mas em Cristo Jesus, sim, aí eu sou. Eu já conto isso há alguns anos e de vez em quando eu repito. Quando eu fui ordenado pastor, na primeira igreja que eu assumi como pastor, uma senhora que já partiu para a glória, ela veio me dar os parabéns. Ela falou, parabéns filho, você agora é pastor. Eu sabia que desde a sua adolescência você já demonstrava o chamado para ser pastor. Mas quando ela parece que começou a me elogiar, ela parou rapidinho de me elogiar e disse assim, mas eu preciso dizer uma coisa para você, menino. Se o Espírito Santo de Deus não usar a sua vida, e se você não se humilhar diante de Deus, você não será nada. No reino de Deus você tem que perder. Ser discípulo então é perder para ganhar depois. É abrir mão, às vezes você não vai entender por que eu estou passando por isso. Mas é necessário, por isso que o texto aqui diz para nós no verso 25. Quem quiser salvar a sua vida, primeiro tem que perdê-la. Porque enquanto você acha que está no controle de tudo, você decide o destino da sua alma, você decide o que vai fazer da sua vida, você tem o controle na sua mão, você ainda não entendeu o que significa seguir Jesus, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Seguir Jesus, irmãos, não é fácil. Mas é o desafio que Deus tem para nós nessa noite mais uma vez. O ano está começando. E nós precisamos entender isso. Temos que orar, Senhor, mostra-me na Tua palavra, desvenda os meus olhos para que eu entenda essas palavras. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele ainda falando daquela ideia de perder e ganhar, ele faz um alerta para nós no verso 26. Vamos ler juntos o verso 26, irmãos? Esse verso traz para nós uma reflexão importante. Vamos lá? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Exatamente. Eu vou abrir um parênteses aqui agora, para os pais que estão aqui. Não só os pais que vieram aqui na frente nesta noite, conduzindo seus filhos ao batismo, mas você que já tem filhos crescidos. Qual é o seu maior sonho para o seu filho? Qual é o seu maior sonho para a sua filha? Responda aí no seu coração. Meu maior sonho é meu filho entrar na faculdade. A minha filha conseguir entrar na faculdade. Fazer um curso de qualidade. Ter uma carreira brilhante. E eu estou dizendo que essas coisas não sejam boas e legítimas. Mas eu preciso falar uma coisa para você.
Se isso ocupa o topo da sua lista, e é isso que você deseja para o seu filho ou para a sua filha, você precisa correr para os pés de Jesus. Porque primeiro você tem que desejar que o seu filho seja discípulo de Jesus, que a sua filha ame a Jesus. E aí, certamente, a carreira que ela servirá, ou ele servirá, a faculdade que ele cursará, os cursos que ele fará, onde ele vai trabalhar, tudo isso será como bênção e consequência de quem serve a Jesus. Ou você não se preocupa com a salvação do seu filho? Você não pode salvar o seu filho. Você não pode salvar a sua filha. Salvação é individual, mas nós podemos instruir, conduzir, e você pode falar: Senhor, eu apresento a vida dos meus filhos na tua presença, como Jó fazia. Eu oro pelos meus filhos, eu quero ser exemplo para os meus filhos. Então, por exemplo, se você quer que o seu filho seja um seguidor de Jesus, seja um seguidor de Jesus. Porque senão a criança vai falar assim: interessante, papai fala que eu tenho que ler a Bíblia, mas o meu pai não lê a Bíblia. A mamãe fala que eu tenho que ir na escola dominical, mas ela nunca vai, ela está sempre cansada. E criança entrega os pais. Aqui no Verônia eu não passei por essa experiência ainda. Não estou dizendo que eu queira participar, não. Deus queira que não. Mas numa das igrejas que eu fui pastor, eu cheguei para uma criança, a criança me abraçou e eu senti falta dela alguns domingos. Eu falei assim: e aí, tudo bem? Por que você não está vindo na escolinha dominical, ouvir a palavra de Deus? A minha mãe e o meu pai estão sempre cansados. Eu vou lá na cama e chamo ele assim: hoje a gente não vai na igreja, papai e mamãe estão cansados, tive uma semana daquela. Ah, tá bom. Vai para o quarto brincar, vai para frente da televisão, pega o celular e vai ficar naquele mundo fechadinho ali. Aí o seu filho vai crescendo assim. Aí um dia você fala assim: vamos à igreja hoje? Já que está com a voz grossa, né, o adolescente, a moça. Não quero ir. Por quê? A vida inteira a senhora nunca me levou. A senhora sempre dizia que estava cansada, que estava indisposta. E agora a senhora quer que eu vá na igreja? Seu exemplo fala mais do que muitas palavras. Mas você não pode deixar de falar. Você pode pregar com seu exemplo, mas você não pode deixar de pregar com as palavras. Então, ser discípulo de Jesus é passar por esse processo aqui. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E para finalizar, aí eu volto no finalzinho do verso 24, eu vou ler novamente todo ele. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser fazer um estudo no Evangelho, pode ser Mateus, começa por Mateus. Grifa na sua Bíblia quantas vezes no ministério terreno de Jesus ele usou essa expressão. Jesus ia passando assim, lá na praia, no mar da Galileia, e ele falava o que para os discípulos? Siga-me. Se fosse lembrar aí um antigo apresentador de televisão, ele dizia: vem comigo. Mateus está trabalhando na coletoria, cobrando impostos. Jesus chega lá perto dele e fala o quê? Segue-me. E as pessoas iam. Aí você fala: como pode? Assim, do nada, ele abandonou os barcos, deixou as redes, porque é o chamado irresistível. Mas Jesus não mente para nós, e às vezes, esse chamado, essa renúncia, tomar a cruz, perder para ganhar, implicará em lutas. E eu termino nessa noite convidando você a ler comigo Mateus capítulo 10, versos 34 a 39. Quando Jesus está dando instruções sobre tudo que haveria de acontecer com aqueles 12 discípulos, ele chega aqui no verso 34 do capítulo 10 de Mateus e fala das dificuldades. E ele diz então, olha só irmãos, 34 até o 39, palavras do Senhor Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Isso que significa seguir Jesus. Eu não estou desejando que você tenha problema na sua família, mas às vezes, por causa do nome que você vai professar, de discípulo de Jesus, você vai enfrentar perseguição dentro da sua própria casa, entre os seus familiares. E é claro que eu vivi isso na minha pele, com a minha mãe e os meus irmãos. Não foi fácil, difícil. Orando pela conversão do meu pai e vendo aquela perseguição implacável, mas eu orei por ele. Foi difícil os seus últimos anos de vida. Talvez você fale, pastor, eu estou sofrendo uma oposição no meu lar porque eu sou de Jesus. Não é fácil. Mas Jesus nunca mentiu para nós, ele disse que seria assim. E quando ele diz que quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mais do que ele não está dizendo para você desprezar seu filho. Cuidado, meu irmão, para você não usar a obra de Deus como desculpa para você não cuidar da sua família. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus não está falando assim, vai fazer a obra de Jesus e deixa sua esposa para lá. Vai fazer a obra de Jesus e deixa seus filhos para lá. Deixa seu marido para lá. Não é isso que ele está falando. Mas ele está colocando assim, coloquem as coisas no seu devido lugar. Quem vem primeiro na sua vida? Deus. Depois a família. Depois os amigos, e depois as coisas. Nunca inverta essa ordem. Deus, família, amigos, coisas. Mas muitas vezes o que a gente põe no primeiro lugar? Coisas. Como nós gostamos de ter coisas. Amigos, ou tem gente que tem mais amizade com as pessoas de fora do que cuidar da casa. O filho pede para o pai fazer alguma coisa, ele está sempre ocupado, mas se o telefone tocar, ele sai rapidinho porque o amigo dele pediu um socorro e ele tem que socorrer o amigo. Afinal de contas, é meu amigo. E o seu filho? E a sua esposa? E o seu esposo? Mas Jesus está falando que você tem que amar Jesus sobre todas as coisas. É isso, irmãos e irmãs, que significa seguir Jesus. E assim, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, disse Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Ah, não tem uma opção mais fácil não, pastor? Me oferece aí um plano B. Eu não estou preparado para pagar esse preço. Não tem, querido. É tudo ou nada. Lembre-se do que Jesus fez por você na cruz. Ele fez tudo para que você pudesse dizer hoje para ele, sim, eu vou te seguir. Sim, eu vou pagar o alto preço. Mas eu preciso da tua ajuda, Jesus, porque sem ti eu nada posso fazer. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou conseguir negar a minha própria natureza. Eu preciso desse constante trabalhar do teu Espírito Santo na minha vida diariamente. Eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso entender que tenho que estar pronto para sofrer por ti, mas me ajuda para não negar o teu nome. Eu preciso perder para ganhar. Porque quem encontrou Jesus encontrou uma pérola de grande valor. É o maior tesouro que você tem. A Bíblia não diz isso? Da parábola? Se você encontrou Jesus, você não vai encontrar, amém, amém, né? Como já contamos aqui de uma determinada igreja, é triste reconhecer isso, mas eu vou falar, onde as pessoas contavam as bênçãos. Conta a bênção, irmão, conta a bênção, irmão. E, amém, me curou, eu tinha um problema, amém, Deus é Deus do impossível. Mas aí aquela humilde irmã disse assim, eu era uma miserável pecadora, perdida, andava errante por aí, mas Jesus me alcançou e agora eu sou uma filha de Deus. Amém, mas agora conta a bênção. Ela falou, essa é a bênção. Eu fui alcançada por Jesus. Alguém aqui conhece uma bênção maior do que essa? Siga Jesus e aceite os desafios que Ele tem para cada um de nós. É em nome dEle que nós estamos nessa noite ministrando essa palavra. Amém.